ideal, né? Um seguidor de Cristo. Sim, pode continuar contribuindo aí. O Rodney disse que seria um seguidor de Cristo. Ô, Deus, Fala. eu falaria que o cristão é aquele que foi convertido ao Senhor Cristo Jesus, que aceitou Jesus como seu Salvador, que realmente tenta viver a mente de Cristo e que vive pautado dentro do que a palavra de Deus nos ensina. Ok. A opinião da tia Bia, que caminha na linha do Rodney, mas a tia Bia vai um pouco mais profundo. Porque o Rodney disse que seria um seguidor de Cristo, mas a tia Bia fala o que implica nisso. Uma última participação aí para a gente seguir. Ô Wilson, Luiz, Fala, Luiz. no meu ponto de vista, o ser crente é mais do que você viver o evangelho, é você dar o exemplo, o testemunho, né, no seu dia a dia ali, você mostrar o que é ser crente. Uhum. Ok, vamos fechar nessas três aí para a gente seguir. Então, eu tive aqui três opiniões, e todas elas corretas, uma complementando a outra. Então, a ideia de que cristão é ser um seguidor de Cristo, e de fato é, que ser seguidor de Cristo implica em algumas coisas, como a tia Bia disse, e o Luiz complementa que uma dessas coisas é ter testemunho, e tudo está certo, realmente não. Caminhamos por aí. Mas aí nós vamos seguindo e vamos acrescentando coisas a isso. A palavra usada, eu tenho sempre trazido essas informações para os irmãos, porque nós estamos trabalhando principalmente no Novo Testamento. O Novo Testamento está lá no grego, e algumas palavras em grego têm uma importância maior no seu significado para a gente entender a tradução. Às vezes a tradução ela deixa de buscar um pouquinho a profundidade do que significa. Então, cristão vem de cristianos, que é a palavra lá que é usada, e alguns teólogos chegam à conclusão de que o significado dessa palavra é pequenos cristos. Ok? Então, esses cristãos foram chamados pela primeira vez assim na cidade de Antioquia, e de uma forma até um pouco pejorativa. Antioquia, nós temos várias Antioquias citadas na Bíblia, né? Então a gente sabe que os grandes generais daquela época, à medida que iam conquistando território, iam estabelecendo domínio sobre cidades, eles às vezes mudavam o nome dessa cidade para satisfazer os seus interesses, né? Para homenagear alguém. Então nós temos várias Alexandrias, por causa de Alexandre, naquela época tinha. E nós temos também várias Antioquias por causa de Antíoco Epifânio, que foi um grande general, era um dos comandantes do exército de Alexandre. E quando Alexandre morre, o reino é dividido em quatro, notadamente os Seleucidas e os Antioquia, o exército de Antíoco, eles predominam. Então, Antioquia é a Antioquia da Pisídia. Ou melhor, não é a Antioquia da Pisídia, é a Antioquia capital do Império Sírio, era a terceira cidade do Império, então era uma grande cidade. E naquele contexto, os cristãos são pela primeira vez identificados como cristãos, os seguidores de Cristo, como vocês disseram. E essa ideia dessa palavra cristianos era pequenos cristos, ou seja, imitadores de Cristo, cópias de Cristo, e pelo seu comportamento, pelo seu testemunho, pela vida com que eles levavam, né? Então, nessa cidade de Antioquia, que eu repito, não é a Antioquia da Pisídia, que também é muito citada na Bíblia, mas a Antioquia da Síria, eles são chamados assim dessa forma. Então, para corroborar o nosso significado, eu coloquei, segundo o dicionário online Dício, disse de ou que é conforme ou compatível com os princípios do cristianismo. Então, corrobora com o que vocês já falaram. E ainda, o dicionário informal vai dizer que essa palavra dando o sentido de que cristão deve ser uma cópia submissa de Cristo. A designação não está relacionada à religião de alguém, mas sim à identidade que essa pessoa tem com a pessoa de Cristo. Então, esse significado aqui já ajuda a gente a aprofundar um pouquinho mais na ideia de que ser cristão não é simplesmente ser ligado a algo religioso, mas está diretamente ligada, envolvida com a pessoa de Cristo. Ok? Então, são os pequenos cristos. E aí, nós temos o texto de Atos 11, 26,
que retrata exatamente o que eu falei. Tendo encontrado, levou para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram a numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Então, dito isso, a gente entra aí no texto de João, a carta primeira de João, capítulo 2, versos 3 a 6. Alguém pode ler para mim, por favor, para mim não ficar falando o tempo todo? Ora, sabemos que o que temos conhecido por isso, se guardarmos seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guardo seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele, verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Ok, então João, na sua carta, vai trazer uma série de excelentes recomendações. Nesse trecho específico, ele fala em relação ao nosso conhecimento de Deus em Cristo, né? Se guardamos os seus mandamentos, nós o conhecemos, né? Se alguém diz que conhece, mas não guarda esse mandamento, é mentiroso, nele não está a verdade. Mas aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. E aí ele diz, nisto sabemos, né, que estamos nele. Nisto o quê? Que aquele que diz que permanece nele em Cristo, esse também deve andar assim como ele andou. Então, a partir daqui, é o tema do que nós trazemos aqui nessa série de estudos que a gente vai fazer. Como andar como Cristo andou? Qual a necessidade de andarmos como Cristo andou? Por que nós devemos andar como Cristo andou? Porque se nós nos dizemos cristãos, e nós vimos que cristão é ser pequenos cristos, na definição da palavra, e tudo aquilo que vocês falaram que é correto, que está associado à palavra cristão, e a ideia final de que não é algo ligado simplesmente a uma religião, mas à pessoa de Cristo, entendendo isso, entendendo o que está escrito aqui em João, na sua carta, no verso 6, onde ele diz que qualquer um que afirma que está nele, que permanece nele, precisa confirmar isso andando como ele andou. Nós vamos trabalhar a partir de aqui alguns conceitos que vão nos levar a uma ideia do que seja de fato isso e como nós podemos fazer isso, né? A fim de que nós cresçamos, nós sejamos edificados nele, o nome de Deus seja glorificado e nós possamos também impactar positivamente a nossa família, a sociedade, a igreja, enfim, todos os lugares onde nós estamos. Então, a ideia é essa. A tradução na linguagem de hoje, só o verso 6 diz que quem diz que vive unido com Deus deve viver como Jesus Cristo viveu. Né? Então, outras palavras, mas trazendo a mesma ideia. E a ideia de que andar, como está escrito na tradução da Ara, que o Rodney leu, equivale a viver como está escrito. Voltou? Amados, piquezinho na internet aqui. Então, eu dizia que a Ara que o Rodney leu traz a ideia de que nós vamos andar como ele andou. A tradução na linguagem de hoje diz que nós devemos viver como ele viveu, para que nós associemos uma coisa a outra, né? Essa ideia de constância do nosso viver de acordo com aquilo que Cristo nos passou e é a nossa obrigação. Então, a partir disso, do que lemos, eu pergunto novamente, se alguém lhe perguntasse o que é ser um cristão, o que você diria? Alguma coisa a acrescentar ao que já foi dito? Não. Pessoal que respondeu especificamente, a partir do que nós vemos até aqui, o que mais vocês poderiam dizer? Vamos lá, não tenha medo. O que você viu, Ney, até aqui, você disse que você quer ser um seguidor de Cristo. A partir do que nós discutimos até aqui, você amplia esse horizonte, você acha que a definição que você deu que foi boa, é suficiente? É só isso que a gente vai discutir. Eu quero saber de você. Não, é muito mais, né, Wilson? Eu acho que
É igual a tia Bia falou, para você ser um seguidor de Cristo, você tem que ser salvo, né? Lavado, remido pelo sangue de Jesus. Você tem que dar um testemunho e você tem que ter uma vida diária, né? Em comunhão com Cristo e de testemunho. Então, é uma coisa muito mais do que ser um seguidor de Cristo. É porque a gente vai juntando tudo e uma coisa leva a outra mesmo. É muito mais sério do que a gente imagina. Certamente. Mas voltando especificamente para o texto de João aí, esses 4 versículos que o Ney leu, o que é ser um cristão a partir disso aqui? A resposta está aí na tela aí. Ou seja, a primeira parte do texto ele diz: nós precisamos obedecer os seus mandamentos. Se não o fazemos dessa forma, ainda que a gente diga que somos cristãos, nós somos mentirosos, é o que está no texto. E segundo, nós precisamos andar conforme Jesus andou, porque é assim que podemos ter certeza que estamos vivendo unidos com Deus. É o que o texto diz. A tradução na linguagem de hoje diz no verso 5. Porém, se obedecemos aos ensinamentos de Deus, sabemos que amamos a Deus de todo o nosso coração. É assim que podemos ter certeza de que estamos vivendo unidos com Deus. Quem diz que vive unido com Deus deve viver como Jesus Cristo viveu. Esses 2 aspectos. Sigamos em frente. Obediência a Deus e andar conforme Jesus. Então, nós temos algumas perguntas aí para nossa reflexão. Essa pergunta já foi respondida. A primeira, em suas palavras, defina agora o que é ser cristão, nós já fizemos. A outra pergunta, tornar a minha conduta adequada ao que eu falo. O que isso significa para você? Quem quer participar? Mas bem rapidinho, gente, para a gente ganhar tempo. Não fica pensando. Dar testemunho daquilo que você vive. Como é que é, Luiz? Dando testemunho daquilo que você vive. Exatamente. Ser cristão. Exatamente. Tornar a minha conduta adequada ao que eu falo. Não adianta eu ter palavras bonitas, como a Bíblia diz, um sepulcro caiado, né? Por fora bonitinho, branquinho, por dentro nada que se aproveite. Então, só aquela casca. Eu falo muito bem, as pessoas gostam de ouvir, mas a minha vida, quem me conhece, de nada vale, né? Quem já não ouviu aquela história da esposa do pastor, que na igreja pregava maravilhosamente bem, e que aí ela resolve mudar para a igreja, com os filhos, com tudo, e o pessoal fica sem saber o que está acontecendo. E ela, não, eu quero morar agora aqui na igreja. Mas na igreja não é lugar de morar? Não, mas eu quero morar na igreja. Mas por quê? Não, porque o meu marido aqui na igreja é um e lá em casa é outro, né? Todos nós já ouvimos essa historinha em algum sermão por aí. Então é essa a ideia, tornar a nossa conduta adequada ao que nós falamos. Né? Por quê? Porque se a gente só falar, a gente não está vivendo como Cristo viveu, a gente não está obedecendo os mandamentos. Outra pergunta. Quais os perigos de alguém testemunhar sobre salvação se o único critério usado for afirmação verbal? Entenderam a pergunta? Não. Quais os perigos? Em que risco nós incorremos se ao testemunharmos sobre salvação, o nosso único critério for afirmação verbal? Ou seja palavra. Se a pessoa apenas afirma através das suas palavras que é salvo e não é, ele vai para a condenação eterna. Ok, então você está falando aí de algo pessoal. Sim. Mas reduz nisso os perigos, não? Quem quer contribuir? Obviamente, a Bia falou, quem fala, mas não faz, a vida dele está perdida, está condenada se ele não mudar. Mas aí é um risco pessoal para ele. Envolve mais algum risco? O testemunho, ele implica você falar, mas acima de tudo você viver. Certo. É conjunção das duas coisas. Certo. Você falar o que você não vive, você simplesmente você não consegue contribuir para a salvação de alguém. Muito pelo contrário. Aí entra na questão que a tia Bia falou, você recebe o castigo por aquilo. Eu acho que é muito claro a esse respeito. Um risco que não é pessoal, assim, né? Mas que daquilo que você está falando não tem impacto nenhum. Uhum. Obrigado, Lucas, também, né, pela sua participação.
O Nélio usou um termo que eu achei interessante, contribuir para a salvação de alguém, porque obviamente que a salvação ela vem de Deus e Deus nos usa como meios para isso. E a Cristina também falou algo interessante aí nesse sentido. Então, vai naquela questão de ser pedra de tropeço. Né? Também já ouvimos, certamente, muitas pessoas com quem a gente conversa dizer para a gente o seguinte, quando a gente fala de Jesus para alguém, já ouvimos, várias pessoas aqui, eu tenho certeza que já ouviram, a pessoa dizer o seguinte, eu até sei quem é Jesus, eu até gosto de Jesus, mas eu não gosto de igreja, porque eu já frequentei uma igreja e lá todo mundo era falso. Né? Ninguém fazia o que falava. Ou seja, aí eu me afastei disso. Obviamente que a pessoa se afasta, ela tem uma responsabilidade pessoal nisso, mas em algum aspecto ela encontrou algumas pedras de tropeço. Nós não podemos ser pedra de tropeço. Então, quando nós falamos do amor de Deus, daquilo que Deus é, do que Jesus é, de salvação, isso tem que brotar de dentro da gente e nós temos que viver isso. Né? E a última pergunta, quais dos atributos do caráter de Cristo seriam mais difíceis de demonstrarmos em nossas vidas? Vocês acham que teria um ou uns atributos que a gente vê em Cristo que seriam assim muito difíceis da gente demonstrar? Ou mais difíceis, sei lá? Creio que é o amor. Amor. A Val que falou? Wilson, com certeza é amar o próximo como a ti mesmo, viu? Um dos mais difíceis. Amar o próximo como a ti mesmo. Ok. Mais alguém? Duas aí falaram sobre a questão do amor. Perdão, perdoar. Perdoar, que de certa forma também está ligado à questão do amor, né? Sim. Mais alguém, gente? Quer acrescentar alguma coisa ou quer concordar com o amor para a gente prosseguir? Eu não vou falar nada aqui, eu só quero ouvir vocês nesse aspecto. Ô, Wilson. Sim? Não entendi. Da outra face, quando a pessoa te ataca em uma. Essa seria a mais difícil do nosso. Mais difícil oferecer outra face, né? Porque isso lida um pouquinho com o nosso orgulho, na verdade, de não levar desaforo para casa, né? E está ligado também à questão do amor, à questão do perdão. Então, percebo que, de fato, estamos caminhando nessa direção, né? Que talvez, de fato, realmente o mais difícil seja amar o próximo, porque é muito difícil lidar com pessoas, né, irmão? E eu sei disso perfeitamente, porque eu sou uma pessoa que eu sei que é difícil lidar comigo também. Porque nós temos coisas arraigadas dentro de nós que nos fazem, de fato, né, aquela pedrinha no sapato de alguém. Né? Então, de fato, é muito difícil conviver, mas é um exercício diário também. Nós precisamos exercitar essa comunhão. E eu gosto de imaginar sempre assim, eu sendo difícil como eu sou, eu fui alvo do amor de Cristo, e ele se revelou a mim, mesmo sendo difícil como eu sou, então eu não tenho o direito, né? Não tenho o direito de negar agir da mesma forma com alguém, por mais difícil que seja. Lógico que isso tem uma série de implicações, né? E o objetivo hoje não é isso, mas eu queria só levantar essa discussão nesse momento. O objetivo aqui, irmãos, ao chegarmos ao final desse estudo, assim, o objetivo não é que ninguém diga assim, nossa, que bom estudo, ou que ótimo estudo, mas que nós sejamos levados a dizer, Senhor, molda-me e faz-me ser cada vez mais como Jesus. Então, é levantar questionamentos pessoais dentro de cada um de nós, para que ao final a nossa oração seja essa, né? Então, a consequência natural disso, como eu disse, de sermos como Jesus, é impactar família, igreja, comunidade, como a nossa sociedade precisa ser impactada por uma vida cristã verdadeira. E eu não estou falando aqui só de ação social, que a ação social, as boas obras, ela deve ser uma consequência na vida de um cristão. Tiago fala isso. Né? Por outro lado, só boas obras, como Paulo afirma, não regenera ninguém, não justifica ninguém. Então é uma associação de coisas. E nós, como cristãos, andando como Cristo, refletindo a vida de Cristo em nós, precisamos impactar, primeiramente, a nossa própria casa. A questão do pastor lá não vai acontecer. A esposa dele vai estar satisfeita em casa. E, obviamente, veja cada um de nós na figura desse pastor aí. A necessidade de expressarmos o cuidado com os nossos de acordo com aquilo que a gente prega. Em primeiro lugar que a gente vai impactar a nossa casa, a nossa família. Em segundo lugar, é a igreja, é onde a gente convive.
é a nossa comunhão. E a sociedade também, onde nós estivermos. E essa sociedade ela precisa ser impactada disso, porque nós vemos, embora isso tudo seja previsto pelo próprio Cristo na Bíblia, a questão do amor que se esfriaria de muitos, a questão do ódio se espalhando, a intolerância se espalhando, e nós precisamos mostrar algo diferente. Então, é claro que isso vai depender imensamente com o contato que nós temos com a palavra de Deus e a ação do Espírito Santo que vai aplicar isso nos nossos corações. Aquilo que nós aprendemos nas Escrituras é o que nos transforma, não é o nosso próprio esforço. Então, 2 Coríntios 3,18 diz: portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor e ao Espírito. Então, é isso que nós precisamos buscar a cada dia. Aí vem a pergunta que nós pretendemos responder aí em alguns passos. Por que nós devemos andar com Jesus? Ou como Jesus? Por que nós devemos andar como Jesus? O primeiro aspecto está relacionado com a ideia de que porque parecer com Cristo é um chamado nosso. Mateus 11, 28, 30, está transcrito na tela aí, diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tornai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Achareis descanso na vossa alma. O que esse texto todo que eu li está dizendo? Em resumo, nós somos chamados pelo próprio Cristo para aprender dele. E se nós somos chamados para aprender dele, e se João disse que nós expressamos que o conhecemos como andamos conforme ele andou, nós somos chamados a andar conforme Cristo andou. Então a primeira razão é essa, pura e simples. Por que nós devemos andar como Jesus? Porque parecer com Cristo é nosso chamado. Nós não somos chamados pela igreja, não somos chamados por instituição. Nós somos chamados diretamente pela razão de todas as coisas, que é o próprio Jesus Cristo. O segundo aspecto é que, porque parecer com Cristo, mais do que um chamado, é a nossa obrigação. E nós vimos isso no texto de João. 1 João 2,6 diz que aquele que permanece nele deve também andar como ele andou. E eu acrescento aí mais alguns textos, que estão aí na tela. João 13,15, Jesus mesmo diz: eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Paulo, na carta aos Filipenses 2,5, diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E Pedro, outro apóstolo, na sua primeira carta, 2,21, diz: porquanto para isto fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Então não é necessário nem que eu fale muito sobre isso mais, porque os textos são muito claros, né? Então, Cristo falou sobre isso, Paulo falou sobre isso, Pedro falou sobre isso, as Escrituras falam sobre isso. Então, mais do que sermos chamados, isso é uma obrigação que pesa sobre nós, ok? Terceiro aspecto do porquê nós devemos andar com Jesus é porque parecer com Cristo é a nossa paixão. Então, nós somos chamados, é a nossa obrigação e é a nossa paixão. 1 Pedro 2,7 diz que para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, a angular. Ele está falando aqui de Jesus. Jesus foi rejeitado pelas autoridades daquela época, pela maioria, pelo menos. Foi rejeitado pelo seu povo, o condenaram à cruz, né? Então, Pedro diz que esta pedra, a pedra angular, foi rejeitada por aqueles construtores. Mas que para aqueles que creram, ela se torna a preciosidade, né? Algo importantíssimo, algo que é primaz nas nossas vidas, aqueles que cremos em Cristo. Então isso deve ser o que nos move, né? Isso é a nossa paixão. Então quanto mais o conhecemos, mais desejamos conhecê-lo. Quanto mais o conhecemos, mais nós queremos andar como ele andou, porque esse é o sentimento que está arraigado, enraizado dentro de nós. Quarto aspecto, porque parecer com Cristo
é o nosso testemunho. Então, o cristão ele tem uma constante necessidade de fazer uma demonstração de carne e osso do que é o cristianismo. Porém, nada dificulta mais o testemunho da igreja cristã do que a distância entre as nossas afirmações e o nosso agir, entre o Cristo que proclamamos verbalmente e o que demonstramos em nossas ações. Então, já falamos sobre o aspecto também do testemunho. Isso precisa estar enraizado e o porquê de devermos andar com Jesus é essa necessidade que nós temos de testemunhar, de fato, o que Cristo é, o que Cristo fez e andar como Ele andou. Então, quando nós fazemos o contrário, quando nós pregamos, mas não vivemos, é como se nós estivéssemos dizendo que esse evangelho é falso, porque não muda a vida, não transforma vidas, e nós sabemos que ele é verdadeiro, porque muda e transforma. Então, nossa caminhada deve seguir nessa direção. E o último aspecto do porquê nós devemos andar com Cristo, que eu trago para nós nessa manhã, é que nós devemos andar com Cristo porque parecer com Cristo é o nosso destino. Então, recapitulando, é o nosso chamado, é a nossa obrigação, é a nossa paixão, é o nosso testemunho e é o nosso destino. A gente trazer aí o texto de Romanos 8, 28, 29, diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de entre muitos irmãos. Então a gente recapitula a história e Jesus restaura o que fora perdido em Adão. O bem que Deus faz em nossas vidas é para nos tornar parecidos com Cristo. Então ele nos molda, ele nos ajusta para isso. Então o ápice disso, irmãos, vai se dar na volta de Jesus, quando João afirma: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então, essa gradação que eu apresentei lá em Coríntios, né, que nós somos chamados para dia a dia nos tornarmos semelhantes a ele, vai atingir o seu ápice quando nós somos glorificados, de fato, quando Cristo voltar e buscar a sua igreja. Até lá, nós vamos desenvolvendo isso dia a dia, porque é para isso que ele nos molda, é para isso que Paulo disse aí. Então, parecer com Cristo ou andar conforme Jesus é o nosso destino. Foi para isso que nós somos chamados. Nós somos eleitos, predestinados, escolhidos para sermos conformes à imagem do Filho de Deus, ou seja, de Jesus Cristo. Então, agora entrando, essa introdução a gente fez para introduzir o livro, para introduzir o conteúdo que a gente vai trabalhar, e a partir daqui, aos domingos, nós vamos trabalhar algumas características específicas. Então, hoje a gente já está caminhando para o final, nós vamos trabalhar sobre o aspecto da humildade. Ok? Então, andando com Cristo em humildade. Então, eu volto aí ao nosso bom e velho grego, tapeinofrosune. Eita, difícil ler. Significa isso mesmo, humildade e modéstia. Aqui, especificamente nessa palavra, não tem um significado mais profundo. É isso, é humildade e modéstia. É o termo que é usado no Novo Testamento. E a definição disso é um sentimento que leva a pessoa a reconhecer as suas próprias limitações. É uma modéstia, é uma ausência de orgulho, segundo o dicionário da Bíblia de Estudos de Almeida. E Mateus 11, 28, Jesus diz: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então, o primeiro aspecto da vida de Jesus que nós vamos trabalhar é a questão da humildade. Então, ele próprio diz: olha, aprendam de mim. Mas por quê? Conforme o texto de João, que a gente leu lá, a primeira carta de João. Porque eu sou manso e eu sou humilde. E quanto é difícil para a gente, às vezes, exercer esta característica, e perceba como isso se alinha com o que os irmãos falaram sobre a dificuldade, ou qual seria a maior dificuldade de nós nos parecermos com Cristo, quando os irmãos falam sobre amor, sobre perdão, ou como disse sobre Vicente, sobre a dificuldade que nós temos de entregar a outra face. Porque nós temos a dificuldade de exercermos a humildade, muitas vezes, porque nós temos uma visão distorcida do que seja humildade, né? Então, atualmente, em alguma instância, esse conceito de mansidão, de humildade, ele é visto como uma fraqueza. Então, se você se diz ou se demonstra ser assim, você é considerado fraco.
Então, essas distorções modernas, elas não podem nos impedir de entender e viver o padrão bíblico de humildade. Então, biblicamente, mansidão é um comportamento de uma pessoa que aceita o lugar que Deus tem lhe apontado. Uma pessoa mansa abraça o papel que Deus lhe ordenou. Então, a ideia de Paulo sempre me vem à cabeça como um grande exemplo disso, de uma pessoa que ocupava um lugar de autoridade, uma pessoa que tinha prestígio com os sacerdotes, não é? Ele liderava uma perseguição a cristãos, ele era um erudito, ele era fariseu de fariseus, conhecedor absoluto das leis, e ao ser chamado por Jesus Cristo, para que ele agora deixasse a sua condição de perseguidor para ser perseguido, Jesus diz para ele, olha, você tem me perseguido, isso agora aqui com as minhas palavras, tá? Você tem me perseguido, mas a partir de agora a sua vida muda e eu tenho para você... Voltou? Ok, mais um pequeno pique. Então, nas minhas palavras, Jesus disse, Paulo, você tem me perseguido, mas a partir de agora a sua vida vai mudar, né? Ou, segundo as promessas triunfalistas de hoje, né? Alguém poderia dizer para ele, Paulo, eu tenho um plano maravilhoso na sua vida, né? E quem de nós não quer ouvir isso? Mas esse plano maravilhoso de Jesus para a vida de Paulo implicava em ele abrir mão de todo o seu prestígio ali, de todo o seu poder, para se humilhar, para humildemente servir a Jesus e sofrer todo tipo de perseguição, todo tipo de ameaças, todo tipo de perigos. E lá em Coríntios ele dá esse currículo todo, né, de tudo que ele sofreu, exatamente por amor a Jesus e por andar como Jesus andou. Ou seja, abraçar, como eu disse, na sua mansidão, o papel que Deus lhe ordenou. E isso talvez seja o mais difícil realmente. A gente aplicar essa humildade na nossa vida por esse conceito distorcido de que isso é uma fraqueza, não é? De que nós precisamos sim nos impormos, nós precisamos sim nos destacarmos, não é? E a compreensão do que é biblicamente isso é muito importante, né? É o esvaziar-se de nós mesmos e nos enchermos daquilo que o Espírito Santo tem a nos oferecer. É isso, não é fraqueza. Os conceitos modernos disso não podem nos influenciar. Isso não é fácil, porque muitas vezes o nosso orgulho fala mais alto. Então, o Sr. Vicente falou lá da questão de dar outra face. Quando alguém pisa a gente, quando alguém nos humilha, quando alguém nos fere, o nosso desejo quase que imediato é devolver no mesmo fio, né? Fazer da mesma forma, revidar imediatamente, né? Então, obviamente que a gente tem que ter sabedoria, irmãos, para não sermos subjugados por qualquer um, né? Nós precisamos, estando certos, nós precisamos também defender nossos pontos de vista. Não é isso que eu estou falando, não é isso que a Bíblia ensina, né? A Bíblia diz de agir com sabedoria e, se necessário for, se isso for resultar em algo maior na pessoa que está te ofendendo, é recuar mesmo, é oferecer a outra face, né? Então é bem diferente de ser explorado. À medida que alguém quiser falar, pode falar, tá? Então, conceituado isso aí, nós seguimos em frente. Nós vamos ver a humildade nas ações de Jesus, porque ele é o nosso modelo. Nós estamos vendo aqui que nós precisamos andar... Nossa, que dificuldade. Nós temos visto... agora caiu aqui mesmo. Estou reconectando. Irmãos, perdão mais uma vez. Santa Net nos derruba sempre. Ele é o nosso modelo, então nós precisamos ver as suas ações como um modelo de humildade. Então eu coloquei aí alguns textos que eu já transcrevi aqui para a gente ganhar tempo. Filipenses 2, 5 e 6, depois e também 7 e 8, diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Então, o primeiro aspecto que nós vemos aí é que esse Deus, Filho,
que existe desde a eternidade, ele deixa sua glória e vem a esse mundo. Então ele demonstra a sua humildade descendo do céu para a terra, né? Ele era desde a eternidade, ele deixa sua glória, ele vive na terra. Ele nunca usa essa divindade para sua autopromoção, para sua autoproteção. Ele se dispõe a renunciar à glória que ele tinha, e aí por isso que na oração dele lá em João, ele vai dizer: Deus, glorifica-me com a glória que eu tinha antes, como eu tenho te glorificado, né? Aí ele fez tudo isso a fim de se entregar por nós. Então, Filipenses 2, 7, 8 diz: antes a si mesmo ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecendo em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então ele desce do céu para a terra. 2 Coríntios 2,9: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Então, tem um pensador chamado Les Carter, um teólogo, que diz: quando vimos Jesus envolvido na glória que era legitimamente sua, ou seja, quando nós virmos e contemplarmos isso no futuro, estaremos verdadeiramente admirados de sua posição em abraçar a humanidade dessa maneira. E entenderemos que a sua grandeza está ancorada nas características ímpar de sua humildade. Ou seja, o que ele está dizendo assim: quando a gente tiver a chance de contemplar Cristo lá na sua glória, nós vamos ficar verdadeiramente espantados, admirados, nós vamos entender mais profundamente isso, dele deixar toda essa glória para se fazer homem, para andar nesse mundo, para se entregar por cada um de nós. Então, o primeiro aspecto é que ele desceu do céu para a terra. O segundo aspecto é que ele desceu da glória para a humildade. Então, do momento em que ele deixa o trono celeste até o momento que ele ressuscita, Jesus viveu uma vida não de glória, mas de humildade. Isso basta você ler o Evangelho, seja qualquer um deles, ou os 4, que você vai compreender isso. Seja depois você ler as cartas de Paulo, principalmente, onde ele vai demonstrar isso claramente, né? Então, ele desce da glória para a humildade. O terceiro aspecto é que Jesus desceu de mestre a servo. Então, Mateus 20, 25, 28 diz assim: então Jesus, chamando-os, disse: sabei que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A sua servidão, a sua humildade era um contraste com a postura da liderança religiosa da época, com o status que eles tinham, a figura do sumo sacerdote, dos membros do Sinédrio. Como nós já dissemos, naquele contexto, não era mais a linhagem de Levi, que foi estabelecida lá atrás, no Levítico, né, para serem os sacerdotes diante de Deus, mas era um cargo político que estava muito associado ao prestígio que eles tinham com o domínio de Roma. Então, é a ideia mesmo de poder. E quando Jesus vem, sendo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele se apresenta dessa forma. Então, ele deixa a sua condição de mestre para se tornar um servo e ensinar aos seus a humildade. Outro aspecto, acho que o último, é que Jesus desceu da vida para a morte. Então, assim, recapitulando, ele desceu do céu para a terra, ele desceu da glória para a humildade, ele desceu do mestre, de condição de mestre a servo, e por último ele desce da vida para a morte. Ele era o autor da vida e voluntariamente ele submete a morte nas mãos dos ímpios, né? Então, tem um teólogo, que eu esqueci o nome dele agora, mas eu li esses dias, que
que ele meio que imagina um diálogo entre a Trindade na eternidade, o pacto da redenção que a gente chama. Então Deus teria dito, o homem vai cair, vai pecar. Isso é hipotético, tá, gente? Obviamente é só para a gente entender. E como é que nós podemos salvá-lo? Que Jesus teria dito, eu o salvarei. E Deus disse, mas para isso você precisa se fazer homem, você precisa sofrer por essa causa, você precisa morrer no lugar deles. E Jesus reafirma, eu o salvarei. Que nesse diálogo o Espírito Santo teria dito, eu convencerei os pecadores da ação de Jesus Redentor. Então, essa ideia de que Deus, em Cristo Jesus, trouxe de volta a si todas as coisas e que Cristo cumpriu rigorosamente as suas condições, aquilo que era condição para que ele cumprisse nesse papel de resgatar na aliança da graça. Então, aquele que tinha vida em si mesmo, voluntariamente abre mão da sua própria vida para morrer por indignos pecadores. Por isso o texto diz, a si mesmo se humilhou, tornando obediente até a morte, morte de cruz. E aí, para a gente encerrar, como essa humildade de Cristo deve nos impactar? Se há, pois, texto de Filipenses 2, de 1 a 4, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejam unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Está aqui como a humildade de Cristo deve nos impactar. Nós somos chamados a aprender de Jesus. Nós vimos que ele é manso e humilde, que ele deixou sua glória, que ele veio a esse mundo em forma humana, disposto a servir, sofrer por pecadores. Então, nós precisamos agir da mesma forma. Obviamente que eu não estou dizendo que você deve sair por aí morrendo por alguém, né? Mas nós devemos nos esvaziar de qualquer orgulho, de qualquer proveito humano. Estarmos dispostos, se for necessário, a entregarmos o nosso tempo por alguém, dedicarmos a nossa vida a alguém, e principalmente, quando se fala em amor, e eu tenho refletido muito sobre isso, amar ao próximo não é simplesmente fazer ação social. Nós devemos fazer isso, é obrigação nossa. Se não temos feito, temos falhado. Mas amar ao próximo, na minha visão, cada vez mais eu estou certo disso, implica em falar do amor de Deus às pessoas que ainda não ouviram desse amor. Essa é a maior expressão de amor ao próximo. E nós precisamos dedicar tempo a isso, e nós vamos conseguir fazer isso à medida que nós compreendamos que Cristo, na sua glória, ao lado do Pai, desde a eternidade, abriu mão de tudo isso para se fazer homem, para estar entre nós, no meio de pecadores, sofrer tudo o que sofreu, para que nós pudéssemos ter acesso à vida eterna. Ok? Isso é o que eu queria dizer para os irmãos nessa manhã. Como eu disse, que ao final disso, nós estejamos movidos a orar a Deus e pedindo a Ele que nos molde a cada dia, para que nós apresentemos a humildade de Cristo e o caráter de Cristo para que andemos como Ele andou. Nos próximos domingos nós vamos trabalhar outros aspectos. Por hoje é o que eu queria falar e eu abro agora as considerações dos irmãos para contribuições, para perguntas, para... Enfim. Gustavo. Fala, meu querido. Na verdade, eu queria agradecer a Deus, glorificar a Deus pela sua vida, mano. Por Deus estar usando a sua vida para nos alimentar cada domingo aqui, que tem sido muito bom. Então, a glória é a Deus, né? A gente agradece muito pela dedicação do irmão para com a amada igreja, viu? Muito obrigado, Deus te abençoe, irmão. Bonei, muito obrigado. Peço que continue orando por mim, porque é sempre um desafio muito grande. Quando eu leio Timóteo, a carta de Paulo a Timóteo, Paulo diz, torna-te padrão dos fiéis. Isso me assusta demais. Mais alguém, irmãos? Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo.
agradecer pela aula. Eu queria reunir todos os idosos, mas não teve como. De manhã é complicado de reunir todo mundo. Mas a Laurita está aqui, ela está desde o início, né, dona Laurita? Desde os Amo a louvores. palavra de Deus. A senhora gostou da aula? Gostou? Fala assim, um abraço, irmão. Como é que eu vou te... Fala assim, Wilson, um abraço. Um abraço, irmão Wilson. Ai, que Ô, gracinha. minha querida. Um abraço para ela também. Dona Laurinda, Deus abençoe a senhora. Eu, se Deus quiser, vou dar esse abraço pessoalmente na senhora daqui a um tempo. Amém. Amo Deus, Jesus. Gente, eu quero agradecer a presença do Alceu, um amigo meu. Eu tinha convidado um monte de gente já para participar. O Alceu foi o primeiro que apareceu, que aceitou o convite. Esteve aqui na semana passada e agora está aqui de novo. Seja muito bem-vindo, viu, Alceu? Obrigado. Depois eu quero ver você lá na igreja. Quem sabe um dia. Tá intimado já, hein? Amém. Nós agradecemos também ao Alceu já. A sua presença é muito importante aqui para nós. É sempre bom conhecer novas pessoas e, sendo amigos dos nossos amigos, certamente temos o desejo que sejam nossos amigos também. Ô, Wilson. Sim, meu querido. Parabéns, porque foi uma aula maravilhosa. Muito bem compreensiva, bem ouvida. E o relato foi muito bom. E essa aula foi muito, muito útil para a nossa vida. Que Deus te acompanhe você. Você tem sempre uma didática dessa para falar para os irmãos. Ok? Amém, irmão querido. Também tenho o desejo de abraçá-los em breve, se Deus quiser. Ô, Wilson. Fala, dona Conceição. Muito agradecer a Deus por essa vida tão maravilhosa das mensagens. Eu tinha alguma coisa para falar, mas eu fui escutar, tá? Eu gostei demais. Amém, dona Conceição. Amém. Glória a Deus. Amém. Mas quando a senhora quiser falar, a senhora pode falar. Alguém chamou? Foi eu, Wilson. Sim. Não, tô deixar assim só complementando o que você falou, né? Aquela música, eu gosto muito dessa música, chama Usa-me, né? Aí fala, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Oh, que glória. Essa é a nossa oração nesse momento, né? Isso. Sabe que não é fácil porque a gente viu na luta do pecado que a concupiscência da carne, dos olhos e o orgulho são inimigos que a gente luta a cada dia. Ok, meus queridos. O pastor está presente aí? Eu não vi. Não. Acho que não. Tá, não, né? Então, nós estaremos hoje de novo, se Deus nos permitir, às 19h30, na igreja. O pessoal que não infelizmente, não pode ser todos ainda. O pessoal que não faz parte do grupo de risco. Se Deus quiser, estaremos novamente transmitindo pelo Facebook, porque pelo YouTube ainda não é possível. Peço que continue divulgando o canal da igreja para que a gente atinja o número de 1000 inscritos, para a gente ter mais esse canal de comunicação. Mas no Facebook está funcionando redondamente. Se você não tem Facebook ainda, faz uma continha lá durante o dia, super simples, e à noite você vai poder acompanhar com a gente, tá certo? Eu vou pedir tia Bia para orar para a gente, para que a gente encerre, agradecendo rapidamente a todos que estão aqui, seu Vicente, Dona Conceição, Ney, família, a Adriana, os irmãos lá do asilo, o Alceu, a Flaviane, a tia Bia, a Sidney, a Beth, a Val, a Ana Selma, a Viviane lá, o pessoal de Patinga, a Rose, família, o Gustavinho também, o Luiz Henrique, o Nélio e a Dani. Tia Bia, ora para a gente encerrar e aí a gente encerra a reunião. Amado Deus, nós te rendemos graças, Senhor, por mais essa manhã. Te agradecemos, ó Pai, porque a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, ó Pai. Te pedimos que o Senhor coloque em nossas vidas, ó Pai, o desejo de estarmos seguindo o teu exemplo, ó Pai. Como foi dito essa manhã, o exemplo da humildade, Senhor. E só pode ser seguido, ó Pai, através do grande amor do Senhor por nós.
E tendo o amor de Cristo em nós podemos ser humildes, ó Pai. Humildes não com sentimento pejorativo, mas a humildade que é o servo do Senhor, aquele que está sempre disposto, ó Pai, a te servir, te obedecer, a amar ao próximo como a ti mesmo, a perdoar e a dar, Senhor, a outra face e perdoar e perdoar. Amém. Te agradecemos, ó Pai, pela vida de cada pessoa que aqui esteve. Te agradecemos, ó Pai, pela vida dos nossos visitantes, pela vida da Adriana, ó Pai, que nos deu o privilégio de estarmos juntos, mesmo longe, com essas pessoas que ali convivem naquele lar, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando esse lar, cada pessoa que trabalha, cada pessoa que ali está, Senhor, para servir com humildade essas pessoas. Fica, Pai, com os nossos profissionais de saúde, que o Senhor esteja fortalecendo, que o Senhor esteja amparando-os, ó Pai, seja no sentido emocional, seja no sentido físico. Que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, a nossa liderança, nosso pastor, nossos presbíteros, e que a cada dia eles possam levar, ó Pai, a tua igreja a ser uma igreja humilde que serve e anda nos passos do Senhor. Fica conosco, em nome de Jesus, é que eu te oro e te agradeço. Amém. Amém. Vamos fazer uma fotinha hoje, não? Fotinha. Vamos. Cadê o Gustavinho? Hélio. Gustavinho vai Cadê descer aqui. Cadê o Luiz? Acho que tá tudo... E a Suelen? Que saudade! Que saudade, amada. Olha o Diácono Wanderson também, a Beth. Peraí, deixa o Gustavinho chegar. Cadê Gustavinho? Gente? Gustavinho está aqui chegando já. Aí. Então tá bom. Prontos? Pronto. Um, dois, três. Deixa aí bonito aí. Corre. Vera, Cecília. 1, 2, 3 e abacaxi. Peraí, deixa eu ver se deu. Oi? Foi. Beleza, irmãos. Com Deus, então, verei à noite, até a noite, aos outros, até a próxima oportunidade. Deus quiser. Amém. Com Deus, ótimo domingo, irmão.